ouvinte, você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim mostrar os livros que eu li no mês de fevereiro, que foi uma quantidade assim razoável, principalmente levando em consideração que eu comecei a ler de fato a partir da segunda quinzena do mês de fevereiro. Então na segunda quinzena eu li tudo isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, e eu achei bastante coisa. Antes de começar a mostrar os livros, eu preciso dizer que o sorteio está encerrado, né? Os ganhadores já foram sorteados. No entanto, por enquanto eu não recebi nenhum e-mail ainda dos ganhadores com seus dados, endereço para enviar os livros. Mas temos alguns dias aí pela frente em que eles vão poder fazer esse processo, e caso algum deles não faça, dentro do tempo hábil, conforme no vídeo do sorteio, dá uma olhadinha. Tudo que eu tinha para falar do sorteio eu falei naquele vídeo, então não vou responder de novo, tá? Perguntas como, quando o sorteio vai ser realizado? Onde eu vejo o resultado? Tá tudo no vídeo. Agradeço todo mundo que participou. Fiquei muito feliz com a inscrição de vocês, a participação de vocês. Alguns deixaram um comentáriozinho bem bacana, muito obrigada pelos comentários. Fiquei triste de ver que eu tive trabalho para sortear os livros, porque muitos dos inscritos no sorteio não estavam mais inscritos no meu canal. Não sei se esqueceram na hora de participar do sorteio, não prestaram atenção, ou se simplesmente se inscreveram depois, que canal é esse? Nem lembro mais o que é, e foi lá, se desinscreveram, então foi sorteado, mas não ganhou, né? Foram muitos, viu? Eu confesso que eu comecei filmando para fazer o resultado. Eu desisti, porque eu sorteava um atrás do outro, não estava inscrito, não estava inscrito, não estava inscrito. Então tá, né? Alguns também tinham a lista de canais inscritos no modo privado, então eu não pude constatar se estava de fato ou não inscrita no canal a pessoa. Então dei como não inscrito, né? Mas tudo bem, consegui, depois de mais de uma hora de sorteio, consegui achar 3 ganhadores. E tá tudo lá no link no Instagram, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, mesmo que você não tenha Instagram, clica nesse link que você vai direto para a página pelo seu computador, pelo seu smartphone. Vai ter uma bolinha lá no Instagram escrito sorteio. Clica lá, você vai ver várias imagenzinhas e cada imagenzinha vai passo a passo do sorteio. Então vamos lá começar com os livros. O primeiro que eu li é um livro que eu não tinha programado ler esse mês. É Tudo que Deixamos para Trás, da Maja Lund. Essa escritora ela é holandesa. A tradução, que sempre perguntam, né? A tradução foi feita por... Tá aí uma coisa que eu percebi que a Morro Branco não costuma fazer sempre com os livros, colocar o tradutor, sabe? Numa página assim, um pouquinho de destaque. A gente tem que caçar o nome do tradutor. Kristin Lee Garrobo. E esse livro está catalogado como literatura norueguesa, ficção norueguesa. Como eu não estou fazendo resenha de livros, eu vou falar um pouquinho de cada livro nesse vídeo, tá? Aqui a gente conhece a história de 3 personagens que vivem em momentos diferentes da história do planeta. O primeiro deles é um americano, mentira, um inglês, que vive no passado, em 1850 mais ou menos, e ele é um cientista, um pesquisador, digamos assim. Depois tem, no presente, uma história de um americano, um apicultor americano. E no futuro tem a história de uma chinesa que vive num mundo distópico, onde as abelhas não existem. Todo o processo de polinização é feito de forma artificial. São as pessoas, eles inventaram um método lá para fazer esse processo a fim de que mantenha-se ainda uma certa quantidade de alimentos, frutas, né? Então essas histórias elas vão intercalando, não tem uma ordem certa. A gente começa, um capítulo é um personagem, outro capítulo muda, aí volta e assim vai, até o final do livro. É muito comum nesses livros que tem mais de uma história, em algum momento elas vão se interligar, e isso acontece aqui também. Não posso falar como elas se interligam para não ser um spoiler, mas é óbvio, né, que há uma interligação aqui entre elas, afinal, porque está sendo falado dessas 3 pessoas em momentos tão distintos da história. Queria só ressaltar que esse livro ganhou um prêmio na Noruega, Norwegian Booksellers Prize de 2015.
E é um livro muito bem escrito. Eu gostei bastante da leitura, mas eu esperava um pouquinho mais. Ele é bem voltado para o drama, tá? Apesar de ter essa pitada de ficção científica aí, no que diz respeito a essa história que se passa no futuro, no mundo pós-apocalíptico, aqui a gente fica num processo mais lento, bem no fluxo de um drama. Então é uma história que você lê, você consegue ficar preso ela do começo ao fim, você consegue ter o interesse em saber o que vai acontecer ao final de cada capítulo, mas não é um thriller, tá? Tá bem longe disso, é mais pra um drama mesmo. Mas eu gostei bastante, tanto é que decidi deixá-lo na minha estante. Olha que eu sou bem chata, hein? Um livro mais ou menos eu troco, mas esse aqui eu resolvi deixar na estante, porque eu gostei. Essa relação com as abelhas. Eu esperava que ele falasse um pouco mais de uma teoria que eu ouvi uma vez sobre a extinção das abelhas, o que aconteceria com o mundo, né? Tem uma teoria aí de que nós ficaríamos sem a maioria dos alimentos. Isso passa aqui um pouquinho nessa história que se passa no futuro com essa chinesa, mas não entra nos detalhes e eu esperava ter esses detalhes. Isso me deixou um pouquinho decepcionada. Mas o livro é bom. Eu não tenho certeza, mas acho que eu dei 4 estrelas no Scooby. Depois eu peguei outro livro aleatório, que foi o Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Esse livro foi publicado pela Rosa dos Tempos, a tradução é de Flávia Jacobian. E eu gostei bastante, só que eu achei bem controverso, porque essa Rosa dos Tempos, ela é uma editora feminista, voltada a títulos do feminismo, né? E aqui a gente tem uma história, apesar de falar de um mundo, de uma terra de mulheres onde não existem homens, é bem oposto do que o feminismo acredita, em muitos aspectos. Tanto é que tem uma introduçãozinha aqui falando que esse livro não envelheceu bem, porque em relação ao ponto de vista feminista, alguns conceitos apresentados aqui da sobrevivência e da forma de como pensam as mulheres no livro não são muito adequadas, enfim. Mas foi interessante ter lido esse livro, até mesmo porque ele foi o inspirador da criação da personagem da Mulher Maravilha, é inspirado nas Amazonas. Esse livro aqui logo no começo deixa entender também que essas mulheres aqui são amazonas. Ele não é bem específico, até mesmo porque acho que a autora não quis criar uma coisa mais nova, ou não quis entrar num tema aí que ela desconhecesse, talvez. Mas no começo deixa a entender aqui, tanto é que tem uma nota no rodapé falando sobre isso. O editor deixa uma nota no rodapé falando do texto original, falando que se refere à natureza exclusiva das Amazonas, né? Então já dá a entender aí logo no começo. Bom, problemas com esse livro, só tem muitos erros de revisão, tá? Eu achei muita coisa que passou aqui, deixa um pouco a desejar, mas no geral é um livro que você consegue ler tranquilo. A tradução, olha, se eu for comparar com Papel de Parede Amarelo, que também é da mesma autora, eu diria que a tradução desse livro está ruim, se eu for comparar com o outro. Mas esse aqui é uma ficção completamente diferente do Papel de Parede Amarelo. Mas mesmo assim a gente percebe que, bom, não vou julgar de fato a tradução, porque eu não tive acesso ao texto em inglês, e mesmo se eu tivesse, não tenho qualificação profissional para isso. Mas o pouco que eu conheço do idioma e da escritora, eu achei que está muito diferente. Não dá para você falar que essas obras foram escritas pela mesma pessoa, tá? Vou resumir a história. Aqui 3 personagens, homens, é claro, estão fazendo uma expedição aí, são espécies de bons vivants. Um é médico, o outro é biólogo, se eu não me engano, e o terceiro é um ricaço, que tem muita grana para gastar e acaba sendo o patrocinador dessa expedição que eles resolvem fazer nessa região, que então eles descobrem existir uma terra. Sério, acho que eu vou precisar comprar um microfone profissional, porque eu não aguento gravar com a janela fechada, eu tenho que fechar por causa do barulho. Olha só, melhorou muito o barulho, mas eu tô morrendo de calor aqui, mas vamos lá. Então, durante essa expedição, esses 3 indivíduos descobrem que há ali uma terra, de acordo com a população local, que só existe mulheres. Eles resolvem, é claro, explorar essa terra.
e assim o fazem. E a história, ela é interessante. Ela tem vários pontos de vista apresentados de como sobreviveram essas mulheres durante tanto tempo num local tão isolado, a origem delas, como elas fazem, como para se manterem gerações, né, sem homem, como é a reprodução delas, como elas lidam com o meio ambiente, com a natureza, como o conhecimento delas na ciência, na medicina, enfim. E a gente acaba descobrindo que elas são muito evoluídas, muito mais do que se imagina por um povo meio isolado, sem acesso à tecnologia. É então um livro interessante, mas não espere ser um livro fantástico. Mas ele apresenta vários aspectos muito bons aqui, que eu gostei bastante de acompanhar. Mas é um livro mediano, tá? Talvez pela tradução, como eu falei, não sei dizer, né? Eu tive que parar um pouco a gravação porque acabou a bateria da câmera, né? A pessoa não prestou atenção enquanto de bateria tinha, enfim. Vamos lá. O livro do mês de fevereiro do nosso grupo de leitura era O Paraíso Perdido, do John Milton. E eu comentei já em outro vídeo que eu estava tendo uma certa dificuldade, a edição que eu tinha, a linguagem não era muito fácil, uma linguagem mais rebuscada, enfim. Eu até acabei comprando a graphic novel do Paraíso Perdido para ajudar na leitura. Essa graphic novel foi publicada pela Dark Side, com ilustrações do Pablo Auladale e tradução do Érico Assis. E é o seguinte, bom, essa graphic novel, ela é uma obra de arte independente da história do livro, de verdade. As ilustrações aqui apresentadas são verdadeiras pinturas, é lindo demais, sério. É impossível falar dessa história, além de ser uma história fantástica, muito bem escrita, a poesia de Milton, assim, impressionante. Eu fiquei apaixonada de verdade. Eu fiquei mais alucinada ainda com essa graphic novel. Sério, nunca vi graphic novel mais linda do que essa. Ainda estou extasiada com o que eu vi. Ela tem um cheiro bem forte por conta da tinta, né, utilizada na impressão. Tem muita tinta, porque no geral a graphic novel é bem escura. Ela tem muita parte escura, usa muita tinta, tem ilustrações grandes. Isso acaba, não tem jeito, né? A página acaba ficando com o cheiro. Se o livro por si só às vezes tem um cheirinho mais forte da tinta utilizada na grafia, gente, essa graphic novel chega de falar bem dela. Ela é incrível, só isso. Se você não tem interesse em ler O Paraíso Perdido, ou já leu e não quer reler, invista um dinheirinho nisso aqui, porque é linda demais. A história tá tão bem enxuta e trazida aqui nas ilustrações e no pouco conteúdo, né, que tem escrito mesmo, que vale muito a pena você conhecer. Realmente agregou muito a minha leitura. E não tava nos meus planos adquirir ela, como eu falei, mas para facilitar a leitura eu li. E amei, de verdade. E ajudou muito sim, viu? A leitura deste livro aqui, nessa edição. Eu já tinha mostrado em outro vídeo, né, que eu tava lendo nessa edição, que é bilíngue, inglês-português, da editora 34, tradução de Daniel Jonas, ilustrações Gustave Doré, como disseram, Doré. Em resumo, O Paraíso Perdido conta a história pra gente, acho que a maioria conhece, da queda de Lúcifer, né, e de como foi pra ele a interferência com humanos, como no caso de Adão e Eva no Jardim do Éden, com a árvore, com o fruto proibido e tal. Diferente de outros textos em que o foco está em Adão e Eva, aqui o foco está em Lúcifer e nos anjos caídos. Então a gente conhece um pouco da perspectiva deles, né? Não que defenda-os, que defenda ideias, o comportamento, mas ela mostra um pouquinho mais do lado mais sombrio da história. E é fantástico, a narrativa do Milton não é fácil nesse livro, mas ela é muito, muito linda, impressionante. O livro tá todo grifado,
cheio de post-it, pequeno, post-it grande, enfim, é um livro assim que mudou minha vida como leitora. Ele realmente, ele forma um leitor, ele eleva o leitor a um certo grau aí. Quem conclui a leitura desse livro realmente adquire muito conhecimento literário. Além de ter o prazer de conhecer mais de perto uma obra como essa, né? Eu pretendo quebrar o meu ciclo de não comprar livros para comprar O Paraíso Reconquistado, que é a continuação do Paraíso Perdido, que muita gente não conhece, inclusive eu não conhecia, fiquei sabendo através de um inscrito aqui no canal. E é claro que eu fiquei muito curiosa para saber do que se trata. No entanto, é uma edição assim meio simplesinha, mas o conteúdo é o que importa pra gente. E em março ou abril eu vou ter que enfiar a mão no bolso, enfrentar os escorpiões para comprar, porque eu não vou aguentar, eu vou querer conhecer essa história, a continuação dessa história, né? Depois eu li um livro que estava no projeto Empilhados, Adote um Livro que é Seu. Se você não conhece o projeto, confira aqui o link. Eu tinha estipulado no mês de fevereiro, mês da literatura nacional, que eu leria pelo menos um livro da literatura nacional, e o livro que eu escolhi foi Fim, da Fernanda Torres, e eu consegui cumprir. Estou orgulhosa de mim, porque janeiro e fevereiro foram meses que eu estipulei algumas leituras obrigatórias e eu consegui cumpri-las. Fim, da Fernanda Torres. Todo mundo me recomendava esse livro, eu dizia que ele era incrível, muito bom. E o livro realmente eu gostei de ter lido, achei bastante interessante. Mas logo na primeira narrativa eu fui apresentada a um personagem, o Sr. Álvaro. Ele é um velhinho, assim, um velhinho cheio de problemas físicos, ele não tá nem aí com nada, ele é egoísta, ele tem vários defeitos, mas é um velhinho que é delicioso ler o fluxo de pensamento dele. A gente vai entrando na história, porque ele vai intercalando pensamentos com o que está acontecendo ao redor dele. E é muito engraçado, porque ele sabe que ele tá debilitado pela idade, então ele vai falando do semáforo, como os semáforos abrem e fecham muito rápido, que é praticamente impossível atravessar no tempo, enfim. É muito divertido a narrativa do Álvaro. E o livro todo é com a narrativa dos personagens que fazem parte de um círculo de amigos. E cada personagem narra sua história de uma forma diferente. E a narrativa do Álvaro foi a mais interessante e ela foi a primeira. Então depois dela tudo perdeu um pouco a graça por causa dessa narrativa. Então o livro começou a ficar meio chato, repetitivo, tedioso para mim. Porque eu queria mais narrativas como as do Álvaro, tão engraçadas quanto as dele, mas enfim, não foi possível, né? Fim, porque é um livro que conta o fim de cada personagem, tá? Não é um spoiler, eu acho que isso não é um spoiler. A gente vai ser apresentado a um grupo de personagens e cada um no seu tempo tem a sua vida findada. E a gente vai conhecer como terminou a vida de cada um, colocando aí um desfecho, com todo um contexto aí de ligação das histórias, de evolução dos personagens como pessoas, enfim. É um livro bom? Eu gostei muito da narrativa da Fernanda Torres, quero ler outras coisas dela. Mas é um livro que ganhou 3,5 estrelas, eu diria. Porque eu fiquei com essa expectativa de mais narrativas como a do Álvaro, que infelizmente não tinha, né? Já que ele foi o primeiro a aparecer na história. E para encerrar o mês, eu li o último volume que eu recebi da HQ The Walking Dead, volume 11, que é Sob a Mira dos Caçadores. Infelizmente, este foi o último volume da minha assinatura e eu pretendo não renovar por falta de verba mesmo, falta de patrocínio. Talvez eu compre daqui a algum tempo alguns volumes nas bancas, mas eu quero continuar com a leitura dessa HQ. Só não sei se vai ser aí tão já, se eu vou manter todos os meses conseguir comprar o livro HQ. Eu só não vou renovar a assinatura, porque eu tô evitando fazer contas, né, dívidas. E queira ou não, uma assinatura, você se compromete por um tempo a pagar, então eu estou evitando. Mas essa foi uma das que eu mais gostei, das últimas HQs dessa série. Tanta gente morreu aqui
que eu sinceramente não sei para onde vai arrumar essa história, já que ela tá muito, mas muito diferente da série de TV. Então eu já tô completamente perdida aqui, eu não sei para que lado vai. Nem a série de TV e nem a HQ. Não sei mesmo. Então esses foram os livros. Eita, pesado. Esses são aqui os livros lidos no mês de fevereiro. Na segunda quinzena de fevereiro. Então tô muito orgulhosa, né? Com exceção, é claro, do Paraíso Perdido, que eu comecei a ler no comecinho do mês. Mas eu também dei uma parada nele e acelerei na segunda quinzena. Mas todos os demais livros foram tudo na segunda quinzena e ó, não vai ter book haul esse mês porque eu não comprei livros, um milagre, ouço o Canto dos Anjos. Apenas recebi o último volume da assinatura The Walking Dead e comprei lá no comecinho do mês, como eu já tinha falado pra vocês no book haul de janeiro, né? Eu comprei, já era comecinho de fevereiro, a graphic novel do Paraíso Perdido. Mas, como eu já falei antes, então não adquiri nada depois. Nem troquei, nem peguei emprestado, nem roubei, nem fiz nada. Tá aqui. Consegui manter o resto do mês sem adquirir nenhum livro. Sendo assim, encerramos o vídeo de leituras do mês. Eu vou fazer um outro vídeo para falar com vocês o que eu tô lendo aí. De certa forma até uma tibiar, porque tem os livros programados para o mês de março, de listas, de desafios, etc. Mas eu vou comentar mais sobre os livros que eu tô lendo. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui na biblioteca.